Olá, sejam bem-vindos a mais um Pchex Inside. Eu sou a Aline, da equipe de marketing da Pchex, e hoje a gente vai falar com a Mariana, que é do nosso time de CS, sobre um tema, né, que vem aparecendo muito nos últimos tempos, que é sobre gestão de riscos humanos. Mas antes, né, de falar sobre o tema, para quem ainda não conhece a Mari, porque a Mari já apareceu algumas vezes aqui, Mari, pode se apresentar para a galera, para quem ainda não te conhece. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Mariana, sou da equipe de CS aqui, faço parte da equipe, a gente já falou aqui sobre alguns temas, e hoje a gente vai conversar um pouco sobre o Human Risk Management, ou a gestão de riscos humanos, né? E a gente vai trocar uma ideia aqui, falar um pouquinho como abordar esse tema. Isso, e aí já começando aqui no nosso tema, né, que é de fato o HRM, essa gestão de riscos, e por que este conceito tem ganhado tanta relevância no mercado nos últimos tempos. A gestão de riscos humanos, ou conhecidamente no mercado como HRM, né? É uma abordagem que ela busca identificar, medir e até reduzir os riscos de segurança relacionados ao comportamento das pessoas, né, dentro das organizações. Então, ela foca nas pessoas, porque por muito tempo as empresas focaram em explorar na parte de investimento, a parte de proteção de sistema, né, focavam muito em sistema, rede de dispositivos, porém os ataques começaram a evoluir cada vez mais e os criminosos passaram a explorar cada vez mais também o fator humano, né, que é um meio de manipulação por meio de técnicas de engenharia social, o phishing, o vishing, e outras formas de manipulação. Então, acho que o grande diferencial do HRM é que ele deixa de tratar a conscientização como um evento isolado e passa a enxergar a segurança como um processo, né, contínuo, baseado em dados, em comportamentos reais, e não só treinar todos de qualquer forma, né, todos de uma vez. Então, a organização consegue entender quem está mais exposto, quais comportamentos representam o maior risco, onde deve concentrar esforço, né? Isso tudo através de dados, né? De estatística, ter uma base melhor. Certo? E como as empresas podem identificar comportamentos de riscos antes que eles gerem incidentes, né? E também a importância disso. A identificação dos comportamentos de risco depende principalmente da análise de dados comportamentais, né? Então, hoje existem diversas formas que permitem a gente observar padrão de comportamento e identificar qual usuário está com nível maior de exposição. Então, por exemplo, as simulações de phishing são um ótimo exemplo. Elas ajudam a entender quem está acostumado a clicar mais, quem está fornecendo mais informações devidas, né? Está apresentando mais dificuldade de identificar, né? Tentativas de fraude. Mas o HRM ele vai além de cliques, então ele considera os indicadores, né? Igual a gente está falando de dados, que é muito importante. A gente consegue ver a recorrência desses comportamentos inseguros, da exposição às ameaças, os hábitos digitais que a pessoa está vendo, né? E a evolução desse usuário ao longo do tempo. Então, a gente passa de ver do macro, né, ali, tudo da forma de números grandes, e a gente começa a ver o comportamento de cada pessoa, né? Acho isso importante. Então, com essas informações e os dados, a gente consegue priorizar as ações de forma mais eficiente, direcionar treinamentos, né, campanhas de medidas de proteção para grupos, né, ou indivíduos específicos que apresentam a maior necessidade. Acho que essa parte. Legal. E quais os benefícios essa abordagem traz para as equipes de segurança no geral? Um dos principais benefícios é a visibilidade, então a gente saber do que a gente está se tratando com base é, de números, né, ver quem que apresenta que o fator humano de fato representa um risco, e não medir esse risco, né, de forma objetiva é um perigo. Então, o HRM ele transforma os comportamentos em indicadores. A gente tem uma base nisso. Eles podem ser eles podem ser gerenciados ali, atualizados também. Isso permite
direcionar melhor os investimentos para a empresa, parar de concentrar esforço onde não existe tanta probabilidade, focar naquilo que existe a probabilidade, né, de incidentes, em vez de aplicar as mesmas ações para todos os colaboradores. É possível personalizar também. Isso é muito foco da Fichex. A gente faz isso por aqui, a gente tem diversos modelos, então a gente personaliza toda hora, a gente sempre está atualizando campanha, treinamento, de acordo com o perfil de cada público. E outro benefício também, que eu ia falar, esqueci, é a redução dos incidentes, que é causado pelo erro humano, que quando a empresa consegue identificar isso, ver tendências, né, agir preventivamente, a gente evita a perca, né, os números, a decisão mais estratégica, permite que a segurança seja vista como uma área orientada, né, por dados e alinhando os objetivos, né, do negócio. Legal. E é algo que a gente já até falou em alguns outros episódios, né? De como a conscientização ela precisa falar com todo mundo de acordo com o seu perfil, né? Não ser algo genérico, não ser algo que é feito uma vez a cada ano para cumprir a dela, compliance. Já tem alguns episódios, tanto seus como do Vitor, que a gente fala um pouco disso. E o HRM vem de encontro, né, justamente desse pensamento. Então, como você explicou, na Fchex a gente já vem então fazendo esse trabalho há um tempo e você percebe que isso tem mudado de alguma forma as campanhas e até mesmo o comportamento das pessoas? Com certeza, que a gente, antes de tomar qualquer decisão, né, de falar, vamos fazer essa simulação por tal motivo, a gente analisa o ambiente, a gente vê como que a gente escuta, né, o cliente, a gente vê as dores, a gente escuta, então a gente analisa também perfil, e a gente trabalha junto da melhor forma, né, para colocar ali uma trilha, uma campanha que faça sentido, né, num tempo também que faça sentido e recorrência que faça sentido. Isso fez toda a diferença, tanto para a gente quanto para o cliente, para analisar de forma estratégica o que seria melhor, e isso tem tornado cada vez mais recorrente com os clientes, né, essas conversas, cada vez mais frequentes, né, por exemplo, mudança de algum formato ou identificação, né, de algum padrão de usuário, de alguma equipe, para a gente estar analisando, fazendo uma campanha direcionada, né, um treinamento também direcionado, então, abordando um tema que está em alta, né, na empresa, então isso é muito importante, a gente está se atualizando junto, né, a gente está também se informando também junto. Legal. E agora falando um pouco mais da liderança, né? Qual o papel que a liderança tem na construção da estratégia de HRE? É fundamental, né? A segurança, né, ela não é só responsabilidade da TI ou da equipe de segurança da informação, né? Então, a gente percebe que quando os gestores eles estão incluídos, né, eles estão com iniciativas, demonstram preocupação com o tema, eles adotam boas práticas do dia a dia, eles ajudam também a empresa a se fortalecer, né, e fortalecer a cultura de segurança em toda a organização. Então, não só gestores, mas o apoio executivo também é essencial para garantir os recursos, né, priorizar, engajar as áreas, isso é muito importante também a gente ver aqui dentro. Então, o HRM ele funciona com essa integração, né, entre segurança, RH, comunicação, as áreas de negócios, né, e a liderança, então cria uma visão compartilhada sobre os riscos e comportamentos. Eu acho que esse é o melhor funcionamento, né, quando todo mundo tá compartilhando e está se inteirando, né. Então a cultura de segurança, ela começa, por exemplo, a vir das lideranças, né, ela vem lá de cima, né, as pessoas têm esse exemplo também, e a parte ali das áreas também se interagirem juntas, isso é muito importante. Sim, é o que a gente sempre fala, né? A conscientização, ela é parte de toda a equipe e não só no trabalho, em casa, com a família. É importante a gente entender que permeia a nossa vida, né? Exatamente, exatamente. Dar um exemplo, né, uma base ali, então é sempre importante, gestores, né, estarem participando disso, e a gente vê isso muito presente, e é outra mudança, assim, significativa que faz parte, da gestão.
Legal, porque aí as pessoas conseguem ver o exemplo, né, de quem tá lá em cima. E, né, a gente já tá chegando um pouco aqui no, indo pro final. Se você pudesse dar uma recomendação para as organizações que ainda tratam a conscientização da forma genérica, né, com treinamentos para todo mundo, qual seria esse primeiro passo para iniciar uma jornada de HRM? Se eu pudesse dar uma recomendação, seria comece medindo antes de tentar mudar comportamento. É importante a gente entender quais são os riscos reais da organização. Então, utilize campanhas, né, simulações de phishing, indicadores comportamentais para identificar onde está a maior vulnerabilidade. Passe a entender, né, mais essa parte da empresa, né, fazendo testes, né, e a partir disso, desse entendimento, fica muito mais fácil construir estratégia contínua, direcionada, realmente eficaz. O HRM, ele não substitui conscientização, né, ele potencializa os resultados por meio de dados, por meio do contexto que a gente tem, ações mais inteligentes, né, então, a gente consegue fortalecer ali a parte de segurança, né? A partir de testes, de indicadores. Então, comece nessa parte e assim a gente consegue colocar o nosso tempo, né? Nosso trabalho devidamente naquilo que precisa, né? E a gente consegue se basear de fato nisso, né? A partir com dados, testes, simulações direcionadas também é muito importante, né? E ver a empresa assim como um todo, né? Mas também ver o risco que cada um tem, então, o seu papel ali na empresa, né? Então, a empresa às vezes é vista a segurança como um todo, mas cada um tem o seu papel, e isso é importante todo mundo saber e ver. Legal, legal. Então, acho que é isso, né? Essa conversa ela é realmente bem rapidinha, só para a gente trazer alguns pontos que a gente está observando. Mais uma vez, Mariana, muito obrigada pela sua presença, pela sua participação. É sempre muito gratificante ter essa troca com você. Obrigada mais uma vez. Obrigada, Aline, obrigada a todos que assistiram, foi um prazer e a gente se vê na próxima. É isso aí, obrigada e até mais. Até!